Olá, tudo bem? O assunto dessa semana será língua escrita e língua falada. Você já se perguntou por que falamos de uma forma, mas temos que escrever de outra? Já pensaram nisso? É importante sabermos claramente as diferenças que existem entre a língua escrita e a língua falada, pois essas diferenças existem. Vamos lá? Língua escrita. Bom, para começarmos, eu preciso falar para vocês o seguinte. Eu vou tratar de língua escrita aqui com vocês, mas eu não estou me referindo à língua escrita do WhatsApp, do Instagram, Twitter, Facebook, ok? A língua escrita que eu me refiro é a linguagem escrita formal, utilizada nas redações do Enem, na produção de outros textos, em questões dissertativas na escola, ok? Então vamos lá. Existem diferenças entre língua escrita e língua falada? Sim, existem muitas diferenças. Ambas as modalidades possuem regras, convenções e não podem ser comparadas uma com a outra. Elas são estruturas diferentes, elas possuem as suas regras específicas. Por isso, não podemos dizer que uma é melhor do que a outra, que uma é mais bonita do que a outra, que uma é a correta e que a outra é a errada, tá? Vamos lá. Língua falada. Ela é espontânea, ela acontece, de uma forma espontaneamente. É adaptável. Durante a minha fala, eu consigo substituir palavras, eu consigo refazer o meu pensamento, eu consigo corrigir talvez algo que eu tenha dito anteriormente, Então esse processo ele é muito espontâneo e ele acontece ali num intervalo muito curto de tempo. A língua falada ela está ligada na situação em que está sendo utilizada. Ora, eu tenho uma situação de um encontro entre amigos que eu vou utilizar a língua falada de uma maneira mais informal. Mas se eu estiver, por exemplo, numa entrevista de emprego, eu vou utilizar a língua falada numa situação, num contexto mais formal. Então, nós podemos associá-la, a gestos e expressões. Também, esse é um dos recursos mais utilizados durante a produção da língua falada. Agregando-se a isso, os gestos, as expressões faciais, então são elementos que agregam, que reforçam a minha mensagem, que me ajudam a colocar para o meu interlocutor o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, tá? E a língua escrita? Ora, ela pressupõe a distância entre os interlocutores. Se eu estou escrevendo, estou pensando que alguém irá ler o meu texto. Esse interlocutor ele não está ali na minha frente, Ele está a uma distância, eu não sei quem é, até então eu não sei quem é. Eu vou escrever pressupondo que alguém irá ler. A língua escrita, ela exige uma elaboração, mais cuidadosa, uma elaboração maior do que a língua falada. A língua falada ela é espontânea, ela acontece, num intervalo de tempo ali muito curto. A língua escrita não. Eu tenho que pensar, eu tenho que escolher o vocabulário que eu vou utilizar, Eu tenho que encadear a minha ideia. Ora, se a pessoa que vai ler, eu não sei quem é essa pessoa, eu tenho que pelo menos garantir que ela entenda o que eu estou escrevendo, o que eu quero dizer, naquele texto. Então, o encadeamento das ideias, a escolha do léxico, ele é muito importante, na linguagem escrita, na língua escrita. E a língua escrita também, ela está muito ligada às normas gramaticais. É claro que eu tenho que reconhecer que existem as duas situações. Existe a situação ali que eu vou utilizar a língua escrita num contexto informal, por exemplo. Eu vou escrever um bilhete para o meu filho. Eu não necessariamente tenho que utilizar as normas gramaticais. Eu posso escrever um bilhete num tom informal. Mas se eu tiver que escrever, por exemplo, uma redação, como essas as redações do Enem, por exemplo, eu tenho que estar de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, Então, a língua escrita ela é muito ligada
as normas gramaticais. Esses dois tipos de linguagem, eles apresentam características distintas, né? São duas estruturas que possuem suas regras, que possuem suas características e que vão variar de acordo com o indivíduo que vai utilizar, certo? Nós falamos muito aqui sobre as variações linguísticas, nós falamos sobre as variações históricas, as regionais, né? Então, a língua, tanto a escrita quanto a falada, elas também vão sofrer essas adaptações de acordo com quem as utiliza. Portanto, não se pode julgar, dizer que uma é melhor do que a outra. Eu disse isso lá atrás e vou reforçar aqui, né? Eu não posso dizer que a língua escrita, ela é a única correta e que a falada, ela não serve, que ela está errada, que ela é feia. A gente não pode fazer esse tipo de julgamento, tá? As duas sofrem influência da cultura e do meio social do falante que as utiliza. Isso é importante que fique bem claro para vocês, tá? Então, eu estruturei aqui, né, um esqueminha mostrando esses dois tipos de língua, a escrita e a falada. Vamos lá. Escrita é o registro, né, escrito da palavra. Ele pode ser formal, sim. Dei o exemplo aí da redação do Enem. É uma situação em que eu tenho que utilizar, né, as regras colocadas pela norma culta padrão da língua portuguesa. Um advogado, quando ele vai redigir um documento, né, uma petição, enfim, ele utiliza a língua formal. Mas eu posso também utilizar a língua escrita de uma maneira informal, num bilhete, as mensagens, né, que talvez, claro que quando eu falo mensagens de WhatsApp, Facebook, eu estou me referindo ao ambiente virtual, mas é uma situação em que a gente acaba utilizando a língua de uma maneira informal mesmo, né, escrita de uma maneira informal. O interlocutor, ele existe? Sim, ele existe. É a pessoa que vai ler o meu texto. Quando eu produzo, nem sempre eu sei dizer quem são essas pessoas, mas eu produzo um texto pensando que alguém irá ler. E ela possui as regras? Sim, ela possui as regras, né? As regras que vão me dizer ali como é que eu tenho que utilizar a língua escrita. E a língua falada? Língua falada, palavra sonora, tá? Tem o contexto formal da utilização da língua falada? Sim, eu tenho. Por exemplo, uma entrevista de emprego. Eu não vou utilizar a língua, eu não vou conversar com o meu entrevistador utilizando uma linguagem informal, com gírias, né, com expressões. Não, eu tenho que me portar de maneira formal. O advogado, no mesmo exemplo que eu dei na língua escrita, quando ele se dirige ao juiz, quando ele se dirige ao júri, a fala dele, ela possui um tom formal, porque aquele ambiente exige isso, tá? Mas numa situação informal, numa reunião entre amigos, numa reunião de família, né? Numa situaçãozinha, não há necessidade do uso da linguagem formal. Essa mesma pessoa, esse mesmo advogado, por exemplo, ele pode conversar com os amigos, conversar com os parentes, com os filhos, num tom informal, sem necessariamente utilizar, né, essa questão formal da língua, essa questão fechada. O interlocutor da língua falada, ele está ali, né? Eu consigo ver, eu sei a quem, eu me dirijo a alguém no momento da produção desse tipo de linguagem. E as regras? Possuem regras? Sim, possuem. Embora muitos não percebam, mas observem. Se eu estou numa situação em que nós estamos em 4 pessoas conversando, se todo mundo falar ao mesmo tempo, essas 4 pessoas não vão conseguir se ouvir, não vão conseguir entender o que os outros estão falando. Por isso, quando eu estou num ambiente em que muitas pessoas estão conversando, observem, na maioria das vezes, enquanto uma está falando, as outras estão prestando atenção, estão ouvindo. Isso são os turnos da fala. É uma regra dentro da língua falada. Enquanto uma pessoa está com o turno, está falando,
as outras estão ouvindo, aguardando o momento de se manifestar. Então, a língua falada, assim como a língua escrita, ela também possui as suas regras, ok? Qual é a proposta dessa semana? Vamos lá. Vocês deverão assistir aos vídeos 1, 2, 3 e 4, fazer as atividades de análise dos vídeos, ler o texto língua falada e língua escrita, que eu disponibilizei lá também, e desenvolver atividades sobre essas diferenças, né? Sobre as diferenças entre a língua falada e a língua escrita. E também participar da aula síncrona. Olha, é muito importante, né? É muito importante que vocês participem das aulas síncronas que acontecem todas as quartas-feiras, ok? Muito bem. Essa é a nossa proposta dessa semana. Um bom trabalho para vocês, uma boa semana. Um beijo e até lá!